pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Mulheres ADTAG. Essa primeira temporada, que está muito especial. Eu sou a Dani Novaes e para nós é um grande privilégio ter você aqui com a gente. A nossa expectativa é que você seja alcançado pela palavra de Deus e seja edificado. Estamos aqui com duas colaboradoras maravilhosas, nossas amigas, Liliane. Dá uma alôzinha aí, Liliane. Oi, gente, eu aqui de novo. Liliane, que é a esposa do Fernando, mãe da Larissa e do Marcelinho, coordenadora de mulheres na ADTAG Sede, bancária e estudante de psicologia. E estamos aqui com a nossa outra colaboradora, Lídia. Oi, gente. Esposa do Eric, mãe da Chloe e Pedro, ministra de louvor, idealizadora do meu momento preferido, advogada e estudante de pedagogia. Amém. Todo Glória a mundo aqui Deus. estudando, que bênção. É. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estar com a gente Obrigada, aqui Dani. em colaboração com o podcast Mulheres da ADTAG. A presença de vocês abrilhanta aqui o nosso podcast. Amém. Prazer estar aqui, gente. Gente, e agora eu vou apresentar uma pessoa muito especial. A nossa convidada de hoje para esse podcast, que é a Micaele Tenório. Ela é missionária, pregadora, dirigente da Quinta da Unção Profética na nossa igreja, na ADTAG Sede, formada em advocacia e também, atualmente, ela está estudando psicologia. Micaele, seja muito bem-vinda. Para nós é um grande prazer ter você aqui como a nossa convidada do segundo episódio. Aproveitando, temos um mimo para você. Olha! Uau. Isso, a nossa patrocinadora Paris Joias Arrasou! mandou esse presente pra você, viu? Ai, Depois, tudo! ó, Eu tô com cartão, ai, obrigada. Depois eu quero Ai, ver o que amei. tem aí. quero Com saber o que que certeza. tem. Então, vamos começar, meninas? Vamos começar, né? Deus tem nos dado aí uma direção para o nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que também é muito relacionado com o tema passado, que é a mulher e o ministério. Forte, né? E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Micaele. Sim. Nós conhecemos a Micaele, né? Do púlpito, a pregadora, mas nós queremos conhecer um pouquinho hoje da sua história. Quem é Micaele Tenório? Obrigada, Dani, obrigada a todas vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de responder a sua pergunta, eu me sinto na liberdade de falar rapidinho algo. Eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Ela já não está mais conosco aqui, mas as suas obras permanecem ainda conosco, que é a missionária Ruth Novaes. Eita, glória. E hoje eu tô bem emotiva. Eu cheguei na ADTAG no ano de 2020 e a minha primeira agenda na ADTAG foi em uma consagração, minha primeira agenda para as mulheres. E a missionária Ruth, eu estava toda acanhada, envergonhada, não sabia como. Sabe quando você chega num lugar que você fica assim, Tudo novo. tudo novo, Aham. exatamente. E eu preguei naquela consagração e a Liliane, a missionária Liliane, estava dirigindo aquela consagração e ela estava usando esse vestido. Ah, gente. E ela estava usando esse vestido que ela ganhou de presente da missionária Ruth, que deu a ela. E eu preguei naquela consagração. Quando eu terminei de pregar, a missionária Ruth já ficou no meu pé. Vamos tirar fotos, tirou algumas Quase fotos não comigo. gostava de uma foto, né? Quase não gostava. E aí ela falou, você vai pregar, você precisa pregar no próximo Cibete. Eu lembro que ela falou exatamente assim. E de fato, aquela palavra que ela liberou foi profética sobre a minha vida. Amém. No próximo Cibete, ela já não estava mais conosco, né, em vida, porque ela já estava descansando no Senhor. Mas eu preguei no Cibete e eu lembro que alguns meses antes de eu pregar no Cibete, a Liliane me deu esse vestido de presente. E eu preguei no Cibete usando esse vestido. Então, ele tem um Glória a Deus. significado emocional para mim muito grande. E hoje, aqui também é um momento muito importante do meu primeiro podcast com as mulheres, a ADTAG. E eu vim vestida nesse vestido em homenagem Ai, à gente. memória e o legado que a missionária Ruth Novaes, ela nos deixou. Arrasou. Lembrando que as roupas, elas têm significado pra gente. É Né? Verdade. Depois de tudo que José passou, um marco ali na vida dele foi justamente que ele trocou de roupa e colocou novas vestes. O pródigo, o filho pródigo também. E de fato,
essa roupa para mim significou mais do que o tecido, significou o emocional e significou também o início de um novo tempo no meu ministério, Glória a porque a Deus, partir glória a Deus. dali foi um novo momento. Então eu quero deixar hoje a minha homenagem à missionária Ruth Novaes. Que linda! E respondendo a sua pergunta, quem é a Micaele? Uhum. A Micaele é uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa muito sentimental, muito coração, humana, cheia de defeitos, mas também com algumas qualidades. E uma pessoa bem tagarela, que gosta de conversar muito. Coisa de irmãs. Coisa de irmã. E, Micaele, quero aproveitar essa oportunidade, já que você falou um pouquinho sobre você, gostaria que você contasse para nós como foi o seu processo de conversão, né? Você nasceu em um lar cristão, como é que foi que você conheceu a Jesus, né? Conta para nós. O meu processo de conversão, ele foi bem difícil, porque a minha família era uma família católica e eu fui a primeira na minha casa a aceitar Jesus. Então, através de mim, né? Lógico que a obra é do Espírito Santo, mas através de mim, o Espírito Santo ele salvou toda a minha família. Eu ganhei toda a minha família para Jesus. E o marco que eu lembro é que eu era criança, sou de uma família nordestina, e a mamãe ela detestava crente. Eita. Aqueles nordestinos que tinham um pensamento assim bem fechado em relação aos protestantes. E assim, de realmente nem receber na calçada quando eles iam evangelizar. Mas a mamãe tinha uma vizinha, que é a irmã Fátima Pontes, que eu tenho uma consideração muito grande por ela. E ela é uma cristã e muito querida no nosso bairro. E ela começou a pedir a mamãe para ela levar tanto a mim quanto a minha irmã para a igreja. Lindo. E ela nos levava para a EBD, para a escola bíblica. E a mamãe não gostava de crente, mas como a mamãe tinha um respeito tão grande por essa vizinha, a mamãe começou a deixar, mas eu sei que era obra do Espírito Santo. Mais ou menos com os meus 6 a 8 anos de idade, eu não me recordo muito bem, eu tive um sonho. Eu lembro que eu estava na minha casa e a casa ela começava a pegar fogo. E de repente eu conseguia sair e as labaredas tomavam conta da casa e eu conseguia fugir, eu conseguia escapar. Só que quando eu olhava para trás, eu via toda a casa pegando fogo e eu sabia que a minha família estava lá dentro. E na mesma hora eu voltava para dentro de casa para resgatá-los e eu conseguia resgatá-los. Glória a Deus. Eu era uma criança e não tive o entendimento naquela época, mas aquele sonho marcou muito a minha vida. E na minha adolescência, que foi realmente, porque eu comecei criança, né? Mas ia eventualmente, não era algo assim regular. Na minha adolescência, aos 14 anos de idade, eu de fato realmente aceitei Jesus, com muita dificuldade. Cheguei a apanhar para não ir para a igreja, muitas coisas assim bem difíceis. Ouvi muitas coisas difíceis, mas foi um processo e eu consegui superá-lo através do poder de Deus e da perseverança no Espírito Santo. E já na minha adolescência, aquele sonho continuava na minha cabeça. Hoje, com a maturidade espiritual e também maturidade de idade que eu tenho e de vivência, eu sei que aquele sonho representou que o Senhor me salvou daquela casa que estava pegando fogo, que era a perdição. E depois o Senhor me usou para resgatar toda a minha família. Então eu sei que eu não era crente ainda, eu não era protestante, eu não era batizada com o Espírito Santo, eu não era batizada nas águas, eu era uma criança, mas eu sei que o Espírito Santo já estava se revelando a mim e ao projeto missionário que ele tinha tanto na minha vida como na vida da minha família. Lindo, Eu já hein? tô emocionada. A gente sente muita presença de Deus aqui, viu, Amém. gente? Se sai um aleluia, umas línguas estranhas, fica glorificando aí com a gente, porque Deus traz, né, a nossa memória, tantos momentos do poder dele, né, na nossa vida. E você vê, desde criança, Deus já mostrava o projeto, o plano, né, que ele tem para a sua vida. Então, gente, nosso Deus é tremendo, né? É linda a forma como Deus age, né? A gente, às vezes, naquele momento você nem imaginava tudo que você ia passar para chegar aqui hoje, né? Jamais. Missionária, hoje mãe de família. É lindo a forma como Deus age. E eu queria perguntar também para você, como que começou, né? Você falou um pouquinho aí da sua conversão, a sua vida ministerial, como que você identificou o seu chamado, como você identificou o seu propósito, como que isso foi, né, se desenvolvendo, como que isso foi se processando? Eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, na minha adolescência mesmo, que eu firmei de fato, né? Passei todo esse processo.
eu lembro que eu comecei com algumas vizinhas. E eu me ofereci para ler o Novo Testamento para as minhas vizinhas. E aí eu ia até elas e eu falava assim, deixa eu ler a Bíblia para você, deixa eu ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu ler para você os evangelhos, o evangelho, né? E aí eu comecei essa leitura com algumas vizinhas e perseverando nessa leitura com elas. Ainda bem que elas não me faziam perguntas. Porque na época eu não tinha Era conhecimento. só a leitura. Mas eu tinha muita Era qual a sua idade? lembra? 14 anos, 14, porque foi assim Olha. quando eu aceitei Jesus. Então eu já comecei assim. Sim. Eu já comecei a oferecer, deixa eu ler pra você, isso aqui é tão legal. bom, é tão bom isso que eu tô lendo aqui. Então deixa eu ler pra você. E eu comecei a ler para 2 casas, de 2 vizinhas. Mas eu não tinha, assim, um entendimento teológico. Graças a Deus que elas não me faziam perguntas na época. E depois disso, eu comecei servindo na igreja. O que precisavam de mim. Se precisavam, sei lá, lavar a igreja. Eu tava lá, tem culto de jovens, vamos todo mundo reunir para lavar a igreja, eu tava à disposição. A gente tem que ornamentar. Vamos fazer um bolo, a gente precisa arrecadar dinheiro. Então eu fazia um bolo e orava, Senhor, tem misericórdia. Fazia um bolo ali para conseguir vender e ajudar a mocidade. Na época tinha uns ensaios e na minha época era difícil ter computador, lugar para tirar cópia, essas coisas, né? Então eu copiava, eu pegava o encarte dos CDs, Lauriette, Cassiane, esse povo todo aí, tá? Eu sou dessa época. E aí eu pegava o encarte e eu começava a escrever as cópias. E assim, eu escrevia cópia para todo mundo. A mocidade era uma mocidade pequena na minha igreja, que era uma igreja pequena, mas eu acho que eram mais ou menos uns 30 jovens. E eu Bastante, hein? Você copiava. fazia cópia pra todo mundo? Fazia cópia pra Meu todo Deus! Então, assim, o que precisavam de mim, eu sempre estava à disposição. Só que eu ainda não sabia exatamente, né, que Deus me levantaria para ministrar a sua palavra. De fato, eu realmente nunca imaginei isso, eu não imaginava. Só que eu tinha sede de ajudar. Eu quero fazer algo. Então, o que tiver aqui para eu fazer, se eu tiver ao meu alcance, eu quero fazer. E eu lembro que um dia eu viajei de férias, eu estava em Fortaleza, e eu estava na casa de uma amiga, era virada de ano, 31 para 1º. Isso eu já estava com 15, 16, eu estava com 16 anos. Era 16 anos. E aí eu lembro que eu fui para lá, e aí teve o culto. E de repente nesse culto, eu sempre fui muito tímida. Gente, Muito tímida. Eu era Olha aí. extremamente tímida, muito. eu já tava imaginando a Mina e Micaele toda tagarela, toda... Nunca. Aí, Incrível. de repente, era uma igreja pequena e eu tava com outra amiga também na minha cidade, hospedada na casa dessa outra amiga em comum. E aí passaram a oportunidade. Vamos ouvir a jovem lá de Nova Russas, que é o nome da minha cidade, lá no interior, né, do Ceará. Vamos ouvir a jovem que veio. Vem cá. E aí, quando me chamaram, de repente o Espírito Santo me tomou naquele púlpito e eu gostava de cantar. Era bem desafinada, mas eu gostava. E aí, nesse dia, eu trouxe uma saudação sobre Jó, porque há esperança para a árvore, e eu comecei a falar. E Deus foi me dando tantas palavras, o Espírito Santo foi me dando tantas palavras. Quando eu vi a igreja, estava toda pipocando, Eita. Assembleia de Deus, um Eita, povo bem pentecostal. Aham. Aí, quando eu voltei, que eu sentei, aí a moça que eu estava hospedada na casa dela, uma amiga, né, minha, ela virou e falou assim, eu não sabia que você prega. Ó, Que você pregava. Ela falou assim, eu não sabia que você eu também pregava. não sabia. Você respondeu exatamente o que eu sabe? Lídia, eu falei exatamente isso. Eu virei para ela e falei, Ó, gente. eu também não sabia. Começou nesse dia. Quando eu Que voltei para bem. minha cidade, já tinha espalhado, todo mundo estava sabendo. Micaela, eu ouvi falar que você estava em Fortaleza e nas suas férias você estava pregando lá. Aí começaram os convites, vários convites da sede das congregações, a gente chama de interior. Os interiores começaram a me chamar para falar, para pregar, e daí começou. E tá até hoje. Lindo. Mas é interessante aqui o que a Micaele fala, porque às vezes as pessoas querem um ministério, mas já querem cair no paraquedas. Exatamente. Né? E aí, quando você fala assim, eu comecei a servir, né? Eu comecei a servir. E Jesus nos ensina isso. É verdade. O primeiro ministério é servir, foi isso que ele ensinou. E eu falo, eu conversei ter um tempo com Deus, né? Eu falei, Deus, vem cá. Agora na liderança, as pessoas podem pensar que eu caí de paraquedas. E vou te dizer, meu amigo, antes de chegar aqui, eu caí em cada lodo para chegar aqui, para entender dores de mulheres. Porque eu falava com Deus, Deus, essa questão do ministério,
Como é que faz? E aí Deus começou a me falar por meio de Jesus. Depois que ele estava há 30 anos aqui na Terra, começou o ministério dele. A gente já pensa assim, eu falei assim, Deus, se Jesus quer Jesus, era para já o preparado, o escolhido, esperou 30 anos para iniciar um Verdade. ministério. É. A gente quer se achar, né? Já quer, acha porque fez uma graduação, fez um curso de teologia, já tem ministério. Ei, acorda para a verdade. vida, meu amor. Começa a servir na tua congregação, ajudando a tua líder, ajudando o teu pastor. Que aí Deus vai te levantar no tempo oportuno. Exatamente, Não é naturalmente. verdade? Uhum. Deus levantou Davi. Sim. Levantou Isso. Davi. Quanto tempo Davi desenvolveu os talentos dele? E eu já dou uma dica. Quantas vezes eu também limpei igreja? Na época que ia ter commodity, eu lembro que a gente saía de um culto, e aí na época a gente não tinha limpeza da igreja. Eu lembro, eu tinha meus 17 anos. Gente, a gente terminava o culto da manhã do commodity, todo mundo pegava um rodo, ia correr para limpar. E é divertido, né, gente? Quando a gente divertido. junta, né, na Quando nossa junta a época. galera. Então, assim, como você trazendo isso é bem. Antes, quer servir, quer ter um ministério Exatamente. próximo, começa a servir. Começa a aprender a servir. Porque Jesus nos ensinou isso, a servir. Eu não sei qual é o meu ministério. Meu amor, teu ministério é servir. Exato. Depois, se Deus quiser Perfeito. te puxar para Uhum. alguma coisa, se é para palavra, se é para cantar, Isso. se é Vai para sendo conduzir a gente no direcionado. podcast, Liderar e tal. vai liderar, Uhum. Deus vai te conduzir. Não fique nessa coisa aí. Porque eu não sei qual é o teu ministério. Teu ministério é servir. E para de encher o saco. Não, eu acho Não. isso que a Liliane tá falando é muito bom, porque eu converso às vezes com pessoas que ficam num dilema. Eu queria tanto saber qual é o meu chamado. Eu queria tanto, eu quero tanto trabalhar para Jesus, mas eu não sei qual é o meu chamado. E a Liliane falou tudo aqui agora. Servir. Comece servindo na cantina, na portaria, né? Eu não sei, ajudando os Serviço irmãos. tem. Tem. Isso tem. E ali, a partir daquele momento, Deus vai direcionar. Você é um exemplo vivo, né, Uhum. Micaele? É um ponto muito importante mesmo. E dessa com nossa essa conversa. questão da internet hoje, que tudo você pode postar lá, Sim. tem muita gente que quer começar ali, né? Já no. Postando os vídeos, eu sou fulana, sou cantando pra... Gente, tem um processo. É verdade. A gente não começa de cima, como se diz meu pai. A gente não começa de cima. É aqui, ó, degrau por degrau. Porque se você começar ali já querendo, eu sou fulano de tal, não sei o quê, uma hora vai acontecer algum intempérie pode acontecer nesse percurso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O Senhor chamou todos nós, todas nós temos um chamado da parte de Deus, mas nós precisamos olhar com cuidado para aquilo que está no nosso coração, né? É servir. Jesus começou servindo, os discípulos servindo, e como a Liliane falou, no decorrer do tempo, tudo vai se encaixando. O Senhor te direcionou para a palavra, o Senhor te direcionou para o louvor, mas você serve primeiro, você começa de baixo, você serve, né? Primeiro. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão da internet. Muito cuidado, porque nós temos vários pregadores aí de YouTube, né? Vários pregadores de Instagram. Sim. E a gente não sabe da vida dessas pessoas, a gente não conhece a vida dessas pessoas. As pessoas começam hoje, amanhã já tá ali com a agenda, não sei o quê, né? A gente precisa policiar. Até acho que semana passada eu vi uma publicação, né, da cantora Lu Alone, né? Vocês conhecem, já Uhum. cantaram já cantou na nossa nossa igreja, no Congresso da Juventude, e ela estava falando justamente sobre esse assunto, né? Hoje em dia, nessa era que nós estamos, devido às redes sociais, às vezes as pessoas já começam o ministério ali, já com toda evidência, e muitas, assim, como eu posso dizer, ficam super em evidência. Só que aí a pessoa não tem esse preparo, Não tem né? uma De estrutura. servir na igreja local. Às vezes já começa ali. Às vezes nem tem igreja local. Nem não tem. não É um tem. perigo. Então, realmente, o servir é um início. É um início ministerial. E a Micaele falou aqui que serviço sempre tem. A gente que tá sempre aí nas labutas da vida, tem dias que você tá ali, irmã, quem pode ajudar na cantina? Não aparece uma alma viva, mas oferece um microfone pra ver se a pessoa não quer. Então, assim, gente, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o servir. Não, então na cantina eu não vou ajudar as pobres das líderes a juntar o dinheiro pro caixa. Mas se me der um microfone, não é assim. Se for perguntar aqui para todas começaram assim, lavando,
chamava para congresso, vão todas, a Liliane falou, com certeza a Lídia, o pai dela que também pastoreou a Já igreja, limpei a fazia igreja também, tudo, junto com né? minha mãe. É Então, bom, assim, experiência boa. todas nós, né, passamos por esse processo. Eu lembro que lá em Porá, a gente foi para o templo central porque ia reformar a nossa igreja. Gente, convocava os jovens, como eu estava na mocidade, ela convocava os jovens para ir limpar a igreja que a gente ia receber o congresso, estava com poeira e tudo. Todos os jovens, bora. Chamou? Vamos. Chamou para trabalhar? Vamos. Então, assim, a gente precisa até voltar a isso, né? É. Porque eu tô aqui nessa posição, eu não posso mais Sim. ajudar ali naquela outra área, né? Então, irmãs, ajudem as pobres das líderes de vocês. E, Micaele, agora a gente gostaríamos de saber, você já tem toda uma jornada ministerial. Não sei se você já tem aí na sua mente exatamente quantos anos, né, já de ministério, de serviço ao Senhor, mas durante todo esse seu período servindo a obra de Deus, você se recorda de algum momento marcante que você viveu, em alguma ministração que você fez, ou então alguma viagem? Você já teve assim. Quais experiências que você já teve? Eu acho que tanto experiência espiritual, quanto assim mesmo, Sim. né, os perrengues, né, da vida ministerial, porque existe, né? Sim. Você se recorda de algum e como você conseguiu lidar com a situação? Sim, eu já vivi várias experiências. São 24 anos servindo ao Senhor, hoje eu tô com 38, quase 39, então são quase 25 anos servindo ao Senhor e 23, quase 24 pregando. Muitas experiências, muitas, Lígia, de cunho espiritual ao cunho social, cultural, mas algo que realmente marcou muito para mim nesses quase 24 anos de ministério, com certeza foi o dia que eu recebi do Senhor e do pastor presidente o convite para dirigir o culto Quinta Profética. Eita, glória. Por quê? Porque uma coisa é você ser itinerante, você vai chegar em um lugar, você vai pregar, depois, né, as vidas vão ser edificadas, testemunhos, e você volta para sua casa. Só que eu gosto muito de cuidar de vidas. Eu não gosto só de ir lá, falar e depois eu vou embora, entendeu? Eu gosto de cuidar. Então, a Quinta Profética, eu não sei até quando eu estarei lá, até quando estiver na direção do Senhor e no coração também do nosso pastor presidente. Mas o dia também que ele falar, Mãe Micaele, acabou o tempo. Eu também vou ficar muito feliz porque eu tive a oportunidade, entendeu? Eu vou ficar extremamente feliz. E eu sei também que vai chegar o tempo de outra pessoa também desenvolver. Porque a obra de Deus, ela é dinâmica. Precisa de outras pessoas terem a oportunidade. Mas hoje, se acontecesse de terminar hoje, eu já ficaria extremamente feliz pela oportunidade de cuidar dessas vidas. Porque eu chego lá, eu falo que eles são meus bebês, eu falo que eles são meus nenéns. Porque eu posso acompanhar o processo. Eu vejo pessoas que chegam lá passando luta e a gente começa a orar juntos. A Liliane sabe muito o que é isso. E depois eles recebem a vitória e eles vêm contando para você tão felizes. Lindo. E parece que é um filho seu que está contando, sabe? E você fica tão feliz também. Aí depois eles vêm, eu tô passando outra situação, vamos orar. Então, assim, você vê pessoas que eram solteiras, que começaram a casar, pessoas que estavam desempregadas, começaram a trabalhar, sonhos, projetos, a vida vai desenvolvendo. E você vai assistindo aquilo e cooperando também. Então, cuidar de vidas, cuidar, com certeza absoluta. A maior experiência que eu tive em relação ao ministério, com certeza, tem sido a Quinta Profética. Por quê? Talvez alguém diz, nossa, mas você já pregou em tantos eventos grandes, não seriam... Não, para mim não. Para mim, com certeza, é cuidar de vidas, cuidar das pessoas. Eu já tive experiências espirituais, como uma vez que o Senhor me arrebatou ao céu. Essa foi uma experiência muito forte para mim. Porém, cuidar de vidas é algo que mexe muito com o meu emocional. Precioso, olha. Que lindo, gente. Lindas experiências, né, Dani? Bênção demais. Agora a gente vai entrar aqui numa parte que é um pouco mais tensa, que umas perguntas um pouco mais tensas aqui. Eu vou ter que olhar aqui direitinho para não Tá faltar bom. nada. Enquanto você toma isso, aguinha. Qual é a sua visão, Micaele? Se você quiser
colocar também experiência e tudo, mas como você tem vivido hoje, né, nesse universo, tanto na Quinta Profética, quanto ministrando como itinerante, você convive com muitas pessoas, conhece muitas pessoas, né? Qual é a sua visão sobre o papel das mulheres no ministério atualmente? Quais desafios e oportunidades você identifica para as mulheres que assumem posições de liderança ou prestam serviço ministerial? Eu acho muito importante essa sua pergunta. Por quê? Eu vou falar nós que estamos aqui, que somos mulheres, nós mulheres sofremos muito a discriminação de gênero, né? De sermos mulheres. E isso vai também, não só no cunho social, profissional, mas também entra no cunho religioso. Infelizmente, né? Infelizmente. E quem nunca aqui passou uma experiência dessa? Eu tenho certeza que vocês com certeza já passaram. Ou no âmbito profissional, ou religioso, ou social, cultural. Só que eu estava orando ontem, eu estava apresentando esse podcast, conversando com Jesus, igual a minha mana, Com Jesus, igual a minha mana fala. Eu estava conversando com ele, e ele começou a falar algo tão lindo no meu coração. Ele disse: Micaele, as mulheres nunca tentaram, de todas as formas, colocar as mulheres do lado de fora, muitas vezes da teologia, do plano de salvação do Senhor. Quando eu falo do plano de salvação, de execução do plano de salvação, e da teologia e de outros aspectos ali da igreja. Só que eu fui o primeiro a introduzir a mulher. É mesmo. Porque Eva, ela veio, o próprio Deus colocou ela no propósito de gerar Jesus, o Salvador. Que veio dela. Então, o próprio Deus, ele colocou a mulher no plano, no propósito dele para Sempre cumprimento. nos incluiu, né? Nos Desde o incluiu. princípio. Só que os homens que eu falo são pessoas, porque também tem mulheres aí no meio. Os homens, eles tentam, muitas vezes, nos excluir. Só que o próprio Deus foi o primeiro a nos incluir quando ele colocou a mulher dentro do propósito. E respondendo a sua pergunta, nós mulheres enfrentamos muitos desafios, não só de hoje, mas desde sempre. Só que a minha resposta principal é: as mulheres sempre estiveram na história da igreja. Quando você pega de Eva, que Deus fez, né, uma promessa a Eva de incluí-la no plano de Deus, no plano de salvação dela, gerar Jesus. Então, Deus não tinha necessidade de incluir Eva. Tinha. Mas ele fez questão, pela generosidade dele, de incluir as mulheres, através da pessoa de Eva. Depois disso, não vou pegar todas, né? Seria impossível, mas vou pegar só algumas. A gente pega ali o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi cercado por mulheres. Mulheres que serviram. A gente pega o ministério dos apóstolos. O ministério dos apóstolos foi cercado por várias mulheres que serviram. Febe. Paulo vai dizer: Febe é minha protetora e protetora de muitos. Gente, nessa sociedade, o apóstolo Paulo abria a boca e falar: Febe, protetora de muitos, inclusive minha protetora. Quando ele vai escrever, né, a carta, salvo engano, acho que é a carta aos Romanos, ele faz menção ali do nome de Febe, fala para ela ser bem recebida. Inclusive, alguns acreditam que foi ela que levou a carta aos Romanos, que entregou a carta aos Romanos. Priscila foi uma cooperadora de Paulo na igreja primitiva, a gente falando de igreja primeiro século, a ponto que o próprio Paulo vai dizer que ela e Áquila, eles arriscaram a sua vida por causa de Paulo e da obra missionária ali e da igreja primitiva. Então, as mulheres, elas sempre estiveram. Aí a gente sai desse padrão aqui, vamos sair desse período, melhor dizendo, primeiro século de igreja. A gente vai pegar o início da igreja, né? Eu vou até apresentar esse livro aqui para vocês. Qual é a minha câmera? Indicações, gente. Anota aí. Anota, gente, anota. Ali na frente. Vozes femininas no início do cristianismo, tá? Aqui tem o Império Romano, perseguição, igreja primitiva e papel feminino. Aqui tem mulheres que vão aparecer nesse período também. Aí a gente vai pegar o período da Reforma Protestante. A gente fala tanto de Calvino, de Lutero, mas nesse período também nós tivemos teólogas. Eu não estou falando só de mulheres que serviram cozinhando, dando hospedagem, trabalho social. Eu estou falando de teólogas. Gente, isso é incrível. Então, as mulheres, por exemplo,
Esse livro aqui é incrível também, é da Ruth, Uma Voz Feminina na Reforma. É a Margarida de Navarra. Uhum. A história dessa mulher é incrível. É um período também de reforma protestante. E eu não estou falando só da Margarida de Navarra. Eu não estou falando só, eu estou falando de várias mulheres que elas estiveram no período do início da igreja, desde o período romano até o período da reforma protestante, e mulheres que não foram só coadjuvantes, mulheres que estiveram realmente ali como protagonistas em algumas situações, como grandes teólogas. Nós tivemos mulheres que compuseram hinários, mulheres que trabalharam na obra social, mulheres que foram teólogas, mulheres que lideraram, mulheres que influenciaram. Nós vamos pegar, por exemplo, um exemplo muito clássico, a gente fala muito dela, Susana Wesley, que Uhum. inspirou demais o seu filho John Wesley, e ela é conhecida como a mãe do metodismo. Através de Susana Wesley, o ministério feminino, o ministério das mulheres pregarem, ele começou a ser disseminado em um período tão assim, né, que as mulheres ainda sofriam tanto preconceito. Eu preciso dizer isso, eu sei que falo muito, mas E eu eu acho que preciso. até mais, né, do que hoje, eu não sei se eu estou errada, gente. Antigamente eu acho que aquela repressão era maior, né? Sim. Bem Ele tinha os maior. movimentos sociais, né, da Então, época, era, né? Susana Wesley, uma vez ela foi criticada pelo próprio marido dela. O pastor Samuel Wesley, o marido, criticou. Porque ele ficava ausente alguns períodos, né? Por algumas situações que eu não vou entrar nos pormenores aqui. E nesses momentos que ele ficava ausente da sua casa, que ele precisou por força maior, aquela mulher, ela reunia, não na igreja, mas ela reunia na casa dela, os seus servos, as pessoas que trabalhavam ali com ela, e ela reunia os vizinhos e os filhos, e ela passou a pregar para eles. E aquelas reuniões começaram a vir tantas pessoas que já não estavam mais comportando. uau. E certa vez o marido dela mandou uma carta dizendo para ela parar com isso. E ela disse: olha, enquanto você não estiver aqui, ou seja, sempre que você estiver ausente, essas almas estão debaixo da minha responsabilidade. E eu Nossa, preciso demais, cuidar dessas gente. almas. Uhum. Então, assim, Susana Wesley, nós temos Floyd Evans. Floyd Evans, ela foi muito. Eu gosto muito de história da igreja. Já é no período ali dos grandes avivamentos que aconteceram no século passado, 1904, 1905, lá no País de Gales. A gente fala muito de Evan Roberts. Eu vi até que você tem um livro dele, né? Sim. Do Evan. Mas foi Floyd que começou esse avivamento, quando ela disse aquela frase clássica, perguntaram quem é Jesus para você? E ela vai dizer quem era Jesus para ela. E ali começou o grande avivamento, incendiar o grande avivamento. E ela, Flory Evans, ela foi tão impactada pelo poder do Espírito Santo que ela foi enviada para missões. Salvo engano, eu acho que ela foi para a Índia. Eu acho que no livro deve ter alguma coisa falando a respeito. Ela foi para a Índia. Tem muitas mulheres, não vou falar. Eu lembrei, você falando do avivamento, eu lembrei também, não sei se você se recorda ou já leu algo a respeito, de Catherine Kuhlman. Tá anotado aqui. Gente de Deus, Tem essa ela também mulher, nesses ela era livros. a unção caminhando, né? Tem muitas experiências dela, Sim. né, no avivamento, uma mulher muito usada por Deus, né? Já nessa época aí. Sim, tem muitas teólogas, muitas avivalistas. Hoje a gente fala assim, avivalistas, a gente não conhece a nossa história. E itinerantes, mulheres. A gente Ela era pensa, itinerante. mulheres itinerantes, surgiu de um tempo desse para cá, umas décadas. Não, gente! E eu indico para vocês mais uma leitura. Olha. Gente, toda a coleção da professora Ruth Salviano, ela é, salvo engano, uma pernambucana, mas mora em São Olha. Paulo, e essa mulher é incrível. Sigam ela no Instagram, comprem a coleção de livros dela, porque essa mulher é uma historiadora nata, ela resgata a nossa história. Esse livro aqui é o meu favorito dela, que é Vozes Femininas nos Avivamentos. Ela vai falar o papel das mulheres nesses avivamentos, porque a gente conhece muito o papel dos homens. Vou até passar para vocês. Esse é no avivamento, outro é na reforma, né? Esse Que é na você reforma. mostrou. Ah. E esse aqui é Vozes Femininas no início do É cristianismo. uma série aí, muito E, boa. e depois a gente vai deixar na legenda, tá? Aqui do vídeo. Depois a gente vai pegar com você todos. Sim. Ela tá mostrando pra vocês verem a capa e no final também, pra quem tiver dúvida, vai estar lá na Esse legenda. livro aqui, que é a última que eu vou falar já para concluindo minha resposta para vocês. Esse livro aqui, para mim, ele mexe muito, que é Vozes Femininas no início do protestantismo no Brasil. Todo o certinho, né? No Brasil. Esse aqui vai falar sobre várias mulheres pioneiras do protestantismo aqui no Brasil, tá? Fala sobre inúmeras mulheres e que deixaram um legado, um marco histórico, cultural, religioso, enfim. E eu não poderia
deixar de falar, isso aqui é CPAD, né? Mas eu não poderia deixar de falar de Frida. Uhum. Frida é a minha queridinha. Então, assim, as mulheres de Eva até os nossos dias atuais, elas sempre estiveram no propósito de Deus e na história da igreja. Irmã Micaele, não aceito, não concorda. Meu querido, sua opinião de você não Tá na aceitar, não Bíblia. concordar, É. não vai alterar a história. É. Ó, bebe uma aguinha com gás para descer melhor, porque as É, mulheres verdade. estiveram, sim, sempre na história. E assim, até aproveitando dessa pergunta que a Dani fez, gente, até que o pessoal ainda fala assim, quem foi que deu a notícia que Jesus não estava lá no túmulo, que ele havia ressuscitado, né? Para quem que o anjo, né, se manifestou, deu a notícia que Jesus não estava ali? Para o quê? Para as mulheres, né? As mulheres foram lá, a mulher é curiosa, né, gente? Foram lá dar uma olhadinha, ver Desde como é que sempre. estava. Mas a e- mulher curiosa deu pra mulher, porque foi a mulher que tava lá, não teve medo. Os discípulos estavam tudo É escondidos com medo, verdade, né? verdade. Quem é que tá aí com medo de eles irem pra degola É. também, né? Então ele tá escondido. Ela que chegou lá. É interessante aqui esse nosso bate-papo Hum. sobre esse assunto. A gente não quer jamais É. desmerecer o homem. Nós Isso. sabemos. Ele faz parte da solução. Já Claro. falei, Isso, o foi homem, falado né? no último, né? Uma Mas solução. o que nós queremos frisar aqui é que Deus também conta com a mulher para a obra. Né? Para pregar o evangelho. E como você falou, tem que aceitar, gente. Não adianta, eu não aceito, eu não concordo. Está na Bíblia. E tá na história. Está na São história. séculos de história. Exatamente. Então, Não, e é até interessante esse livro da Frida, eu já li. E tem uma treta. Sim, Tem treta. Ui, Como conte-nos, sempre. Porque conte-nos. o marido da Frida, Gunavrig, dava todo apoio para ela, porque ela é inteligente, ela é enfermeira, todo apoio. Para ela poder estar lá. Ela dava no Rio de Janeiro, né? Ela morava no Rio de Janeiro. redatora. E aí o povo do norte, os treteiros Daniel Berg lá, o povo não queria que ela desse a palavra para ela estar indo. Mas aí o marido dela contornou Olha tudo. que bom. E assim, a mulher, ela escreveu muitas questões, lições bíblicas, questões inários, na verdade. Então, assim, é no nosso meio, assim, não tão recente aí. Tudo bem que a história dela eu falo, tá? É aí que eu gosto de pontuar. Eu não sei se é um dos próximos tópicos aí, você ouviu, Daniela? Uhum, Mas pode eu falar. gosto de pontuar no que seguinte. Ela morreu numa situação muito triste, essa mulher, tá? Ela morreu, ela voltou pra Suécia. Eu fui ao túmulo dela lá, foi. Mano, eu não que acredito. Fui, porque eu Internacional. matei. Igual a pastora Samuel e Eu fui Patrícia. porque eu sou o tipo de internacional. pessoa que eu gosto de túmulo. Porque ali. Não, eu gosto porque Tem ali toda uma história, é onde está gente. toda a humanidade. Que eu virei assim, pessoas tão grandes como Daniel Berg, Frida, Gunavrig, estão enterrados. E eu virei para Deus, Deus, mas esse túmulo feio não tem nenhum algo bonito para dizer. Deus virou e falou para mim bem assim: a recompensa deles estão aqui no céu. Glória a Amém. Deus. Não queira pelo teu ministério, tá, mulheres? E é nisso que eu quero entrar, Uhum. Dani. Desculpa até se eu sair do roteiro aí, mas é algo que bate muito. Porque muitas mulheres, quando elas começam a trabalhar, e tu numa liderança, elas começam a trabalhar, elas querem ser reconhecidas aqui. Uhum, uhum. Moço aí da BO, moço de Deus. É tu esquecer de entregar a toalha pra Dani no púlpito e não entrega pra Lídia Meu Deus no do púlpito. céu. Deu ruim. Fala sério. Se ela não sair na foto, se o nome dela não for citado. Por isso que eu, como uma líder, eu gosto de ser mais prática, porque eu converso com Deus. Ô Deus, é o seguinte, eu amei que Neemias fala o nome de todo mundo que reconstruiu o muro. O problema é do Neemias. Eu não vou abrir essa brecha. Não conte comigo para isso. Sabe Né? por quê, Deus? Porque se eu abrir essa brecha, a minha mãe, eu acompanhei minha mãe, então a gente tem que aprender com as coisas. A pobre da minha mãe amava elogiar, dar os Oh, presentes. gente. Maravilhosa, minha mãe é maravilhosa. Só que é o seguinte, rapaz, a cada brecha do Satanás. Esquece gente. um nome Nossa, Esqueci no o outro nome. dia. Moço, teve uma que ficou 3 anos na cola dela, lembrando Meu que Deus. ela entregou o presente de um grupo no negócio e das secretárias não foi no púlpito. Oh, Meu Deus. gente. Mas sabe aquela coisa, quando você tá numa liderança, tá, gente? Ó, deixa eu falar, nós não somos Deus. A gente faz número 2. Somos falíveis, Faz- gente. Fazemos número 2 que nem você se a gente não É. banhar. É Deus que não esquece. É verdade. Porque a gente precisa deixar isso aqui. É verdade. Porque senão, daí a pouco,
tu tá no. Eu vou abrir mão um pouco aqui, tá, Daniela? Eu lembro que eu já falei isso no púlpito, em reunião de líderes, e vou falar aqui para deixar isso registrado. Uma líder chegou para mim, no velório de uma irmã da congregação dela, eu fui. Ai, você é uma líder, que assim, ai, eu fico pensando, você continua humilde. Eu pensei assim, tá, oi? Mas olha só, você, né, seguindo a tua mãe, papapá, papapá. Pois é, eu continuo lá na liderança. Essa irmã, eu virei para ela assim, irmã, por que que eu tenho que me achar melhor do que você ou qualquer outra pessoa? Vamos combinar. Eu continuo fazendo número 2. Falei desse jeito para ela. Não virei Deus. Uhum. Segundo, sabe qual é a tua diferença para mim e para ti? Sendo a coordenadora de mulheres de um campo tão grande como o Campo Adetag, é que você só tem a boca das mulheres da tua congregação para te meter o pau. Eu tenho do campo inteiro. Mas, amiga, o que eu ganho? Então, assim, só pra gente entender, porque as pessoas querem glamorizar um ministério, Uhum. né? Glamorizar, e não é bem assim, o glamour, né, Daniela? Ninguém vê. Ninguém vê os bastidores, só quer ver bastidores, ali, né? né? O feed Sim. lindo. Pois Mas é. isso é realmente muito interessante, viu? Conforme o tempo vai passando, a gente vai passando por umas coisas que a gente fica assim, meu Deus, Como fui como eu que isso pôde, né? Assim, como que isso que eu saiu fiz dessa. isso? Não, é assim, é tão engraçado, porque ao mesmo tempo que o Senhor nos chamou para sermos mulheres curadas, para exercermos o nosso ministério e tudo, já tem o outro lado das mulheres aí com raízes de amargura, querendo exercer o ministério. Primeiro a gente precisa se curar. É. Se a minha líder não falar o meu nome no final do agradecimento, gente, é ela que tem que, né? Eu tenho que estar agradando é a Deus. Eu tô fazendo ali então para receber um elogio dela, eu tô fazendo para receber um elogio do pastor e da pastora. Nós precisamos quebrar com isso de que nós estamos fazendo primeiramente para Deus. Nós servimos É. aqui sim pessoas, mas o primeiro lugar é de Deus. A gente não tem que ficar esperando reconhecimento, não tem que ficar, Se vier sabe? bem, né? Mas se não E vier, sabe o que é bem também. interessante, gente? Eu me recordo muito de um versículo que tem na Bíblia. Eu não sei, eu sei que está no Evangelho, mas eu não sei exatamente onde. Acho que até Jesus que fala que se você já recebeu a sua honra aqui na terra, amém. Amém. Acabou, tá? No céu já tá tudo ok, Graças a né? Deus. Ai, Já. prefiro no céu. Então, aí eu penso Minha isso, mansão, não. mana, Eu- lá, né, Deus? Eu penso assim, Não me gente, humilhe. eu também pensei assim, eu acho que se eu for escolher, eu acho que eu prefiro receber lá no céu, É. né? É muito bom, é um princípio honrar, né? Isso. Honrar quem tem honra, também é um princípio bíblico, mas temos que levar para esse lado. Teve um evento, seu nome não foi citado na hora do agradecimento, né? Saiba que se você não for reconhecido aqui, lá no céu algo te espera, né? Tem uma pedrinha lá brilhante lá na tua O coroa, um reconhecimento é só falar galardão. o nome? Será? Gente, Tem outra É só forma de citar que a reconhecer. pessoa fez aquilo é. naquele congresso. eu sempre tenho comigo, sabe? Eu gosto, quando eu começo assim, matando muita coisa na minha cabeça, eu falo, não, chega. Eu acho assim, até perdi um pouquinho a linha do raciocínio. Mas eu penso assim, eu não me reconheceram? Não tem problema, né? Deus viu o meu esforço, Deus viu o que eu fiz. Então, assim, acho que não tem que ficar chorando pelos cantos, ficar anos e anos chateado com a líder ou com o líder. Acho que nós temos que ser mulheres resolvidas, Maduras, né? né? Maduras. Resolvidas e maduras, é isso mesmo. Tá? Mas isso já é problema psicológico e emocional, né? Psicóloga. Por isso que É, todo mundo amor, estuda terapia. psicóloga de Então, eu terapia. digo o seguinte: não tem problema você ficar triste. Não, tá bom, eu queria ser reconhecida, esperava, não fiquei triste. Mano, não dá, é pra tu querer ficar 3 anos, 4 anos arrastando essa ferida no asfalto. Não, eu fiquei. Bonita. Eu pensava que tu ia falar meu nome, fiquei triste. Meu amor, me desculpa, porque eu não sou Deus. Nem consigo lembrar. A pessoa que me colocou o papel aqui, me perdoa, erros humanos acontecem. Não, pode ficar triste, não tem problema. O negócio é tu fazer isso virar uma ferida. Isso. Né? Então, assim, eu falo assim, porque eu tenho pedido a Deus para me dar muita sabedoria na questão de fechar brechas, na questão para não machucar, diminuir o impacto.
Diminuir, porque assim, querendo ou não, a gente acaba se machucando daqui, acaba machucando a tua fala às vezes, e ainda mais eu, que não sou uma pessoa tão polida, né? Eu não sou eu. A minha mãe ficava horrorizada comigo, ela falava assim, minha filha, pelo amor de Deus, como é que você fala desse jeito? Falei, mãe, deixa eu te falar, eu só puxei tua cara, o sangue é do meu pai. Então, assim, eu falo isso porque, assim, nós na liderança, no ministério, outra coisa, tá, gente, que eu gosto de trazer, que as pessoas falam bem assim, ai, mas eu tenho uma promessa de Deus pro ministério. Assim. Aí, eu gosto de lembrar de mim. Que mais ou menos, se foi a boca de Deus, eu sempre falo, se foi a boca de Deus que falou, a mão dele vai fazer. Se não fez e não aconteceu, porque ou não chegou o tempo ou não foi Deus que falou, pronto. Se resolve. E para de ficar mimimi, de ficar ainda com raiva de Deus, né? Porque, ai, Deus falou e não cumpriu. Quem disse foi Deus, amor? Acorda. E aí, o que que acontece? Eu vou falar um exemplo pra mim. Várias vezes, desde mais novinha, eu andava e a fala sempre foi assim: Deus está te forjando para uma grande obra. E eu já sinto que eu já estou numa grande obra. Mas aí eu continuei indo, Deus vai te levar para as nações. O que que eu quero interpretar? Hoje a internet aí vai às nações. Quer dizer que eu preciso pegar a mala ou não? Que eu já virei para Deus. Se eu precisar sair daqui para ir levar a tua palavra, olha só, Deus, não me humilha não, viu? Tu me leva bem, que esse povo da ONU, esse Eles povo vão da ONU que leva uns trem aí, tem passaporte diplomático da terra que eu tenho do céu. Eita, glória. O senhor faz. Mas o que que eu quero dizer? Ah, se Deus te chamou para cantar, te chamou, gente, aprenda. Para de ficar assim, cutucando um líder. Ó, eu já vou falar. Quem chega em mim falando que gravou CD, ai, ou que prega, ou que quer pregar, não vai. Eu falo, irmã, seguinte. Uma irmã uma vez chegou terminando o Cibete. Chegou assim, ai, eu quero que você saiba que eu gravei CD. Ai, que bênção, aleluia. Um dia, se for para você cantar no Cibete, vai chegar. Eu não sou influenciada por isso. Porque eu oro a Deus, eu falei, Deus, essa obra é tua, quem que o senhor quer? E Deus tem me feito, às vezes, ver, são irmãs que estão servindo em círculo de oração. Quando eu vou lá, que só tem 2 ou 3, tá a irmã cantando lá, Deus falou, essa aí. Isso é lindo. E não só as de palco. Amém. Só as de palco. Deus falou assim, comece a trazer mulheres que têm compromisso. Eu admiro isso demais, demais, demais. Não é verdade? Aí pronto, aí chega bem assim, os cartõezinhos, nada contra. Ah, quer meu cartão? Eu assim, ó, minha amiga, manda esse teu cartão para Deus. Não, mas gente, manda para Deus, porque eu tô aqui como instrumento, eu não E o sou povo fica dona da obra. chateado. O povo fica chateado. Ah, mas pararam de me Pararam? atrair. Pararam. Mulher, eu já sofri tanto na quinta profética por causa disso. Pararam, porque eu já deixei Meu claro. Eles não Deus. entendem, né? Não. Meu Não, eu já, Deus. porque assim, e aí começa essa puxação de saco, e Uhum. fica uma coisa chata. Então, deixa eu Uhum. falar pra você. Ah, eu quero cantar no Cibete, eu quero pregar no Cibete, meu amor, deixa eu falar. Ora pra Deus te revelar. Ore pra Deus te revelar. Sabe por quê? Ai, falaram sempre pra mim, você não é conhecida na terra. Eu falei, eu posso não ser conhecida na terra, e tu também, mas eu tenho certeza que tu é conhecida do céu, e com certeza do inferno, porque o inferno deve ser louco pra te derrubar. Então, meu amor, queira ser conhecida pelo menos do céu. Aleluia. Não é verdade? É Então, assim, eu verdade. falo isso para tirar esse afã, esse desespero de ver a Micaele, se ela tá onde ela tá hoje, ela começou a subir uma escada talvez antes de tu. Uhum. E lembra, Deus está te forjando. Davi, para mim, é maravilhoso. Por isso que eu sou abusada com Deus, porque ele era abusado e depois ele fica assim, Deus, calma aí. Se o senhor estiver bravo comigo, lembra que o senhor é rico em misericórdia. Por isso que eu vou nessa, meu amor, não sou besta. E Davi ficou quanto tempo? Ele ainda, depois que ele venceu lá, que separou lá, ele ainda esperou tempo, ele não quis Uhum, tomar o é. lugar do Saul. Já tinha recebido Sim. a unção, né? Sim, então assim, aguarde. Aguarde, não queira atrapalhar o processo, né, Há Dani? um tempo para todas as E coisas. ficar né? feliz enquanto não chega a sua vez, mas chegou a vez de outra. Isso! Se você puder falar de outra, se você puder ajudar a outra. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a Ellen, né, lá no Cibete. Fiquei tão feliz quando eu vi outras meninas, a Janaína, Aham. a Ingrid, a Wideane. Você conhece a história, né, É. É tão ministerial bom, delas, é tão bom né? você ver outros. Fiquei feliz quando eu crescimento. fui, passou a minha vez, agora chegou a vez de outras, Justo. né? Celebrar a outra mulher, né? Isso, exatamente. A gente tem que ficar feliz também com isso. E, Micaele, nós gostaríamos de saber um detalhe, né? Sabemos que a mulher da atualidade,
ela possui várias demandas. Como a Dani falou aqui no início, você estuda, você está ali na direção da Quinta Profética, você tem um filho, né? Quantos anos ele tem? 5. 5 anos, tem o esposo, tem a casa. Nós queríamos saber como que você faz para administrar todas essas suas funções e manter ali o ministério, cumprir com as agendas. Nós vemos que você até viaja, né? A gente acompanha ali no seu Instagram, que você vai para outros estados, às vezes não fica só um dia, né? Blogueira. É blogueira também, viu, gente? Influencer, Influencer. Vai, a gente pega várias dicas boas lá, né? Então, assim, como que você faz? Você se acha uma mulher organizada? Você tem... Conta pra gente, compartilha o que você faz pra dar tudo certo. Graças a Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu tenho uma rede de apoio muito importante na minha vida. Amém. Só que a rede de apoio, às vezes, a gente, eu não posso generalizar. Algumas pessoas, elas querem uma rede de apoio de obrigação. Eu só quero cobrar. Não é assim. Rede de apoio não é assim. Rede de apoio é uma conquista. Eu tenho uma pessoa que me ajuda demais, que é a minha sogra. Eu também, gente. Ai, a Sogra, minha, te então. amo. Tem que fazer uma Sogra, declaração também pra te ela. amo, viu, sogra? Nesse momento, ela está lá com os meus filhos. A minha também tá com o Olha João aí. agora. Eu tenho uma rede de apoio. E o mundo, ele ensina, né? Desde as piadas até a cultura mundana. E ela tenta entrar isso, infelizmente, dentro do pensamento, do raciocínio, às vezes até da gente ali, cristãos, que a nora, vou dar o exemplo da nora, né? A nora e a sogra, elas são inimigas. Inimigas! Só que a palavra, isso é o que o mundo ensina, mas a palavra de Deus ensina que Ruth e Noemi, elas eram as melhores amigas. Era nora e sogra. Pedro, a sogra dele, quando estava doente, né? Ela foi levada para a casa de Pedro e Jesus foi curá-la na casa de Pedro. Pedro não deixou, deixa a mulher morrer logo aí de febre aí, acabar logo com isso, vai-te embora. Ou então você não entra aqui na minha casa, sogra, você Né? não Tá bebida. doente, não vai foi ficar isso. aqui, não. Entendeu? Então, assim, o exemplo que a Bíblia me dá sobre o comportamento de um genro com uma nora, de um genro com uma sogra e de uma nora com uma sogra, é o exemplo de amor, de cuidado. Então, eu pratico esse princípio e esse ensinamento bíblico. Em contrapartida, obviamente, eu tenho o amor dela. Eu tenho o cuidado dela, que ela me ajuda demais, é uma rede de apoio que eu tenho. E também, não somente eu me dou bem com a minha sogra, mas também o meu marido se dá muito bem com a minha mãe. Olha que bom. Porque tem esse princípio, existe esse princípio, ele é bíblico. O mundo ensina diferente, mas a Bíblia ensina assim, eu preciso fazer como a Bíblia me ensina. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho essa rede de apoio. Eu moro com a minha sogra, então ela me ajuda muito. Hoje eu tô aqui, ela ficou com o meu filho. Meu marido tá trabalhando, ela ficou com o nosso filho. Quando eu viajo também, de manhã eu vou para a faculdade, lá na SCOM, né? Na Conamad. E aí, quando eu vou para a faculdade, eu já passo, deixo o João na escolinha, no colégio, e aí eu vou para a faculdade. Quando eu volto, ele já está em casa, porque ele chega primeiro que eu, que é mais perto. Mas ela já tem dado o almoço dele, Que lindo, gente. né? Já tem ali ajudado ele a tirar o uniforme, alguma coisa, tomar um banho, alguma coisa. Então, quando eu chego, já está meio caminho andado para mim. Eu consigo, quando as minhas agendas são longe, a gente não leva o João. Eu vou com meu marido, mas se a agenda for longe, tipo, interior do Goiás, Minas, ou até o entorno, geralmente eu não gosto de levá-lo. Só Sim. quando é uma agenda mais perto. Então, ela me dá esse apoio. Eu viajo, meu marido trabalha, então ela fica com o João em casa, dá todo o amor e eu saio assim, tranquila. Olha, Eu que bom. faço a Você obra tem a tranquila. bênção, né, de Deus, assim, pra poder ir, né, fazer a obra. Mas rede de apoio é o quê? Uhum. É você conquistar. Porque tem Exatamente. pessoas que elas querem que o pai, que a mãe tenham obrigação. A minha Obrigada. sogra, ela não tem obrigação. Isso Sim, eu mesmo. penso dessa forma Ela também. me ajuda, porque ela gosta muito de me ajudar, ela gosta muito do João. Mas ela não é obrigada. E eu não obrigo, não falava, não, é uma conquista. Algo voluntário, né, da Voluntário pessoa. e conquistado. Porque a Isso. nora também tem que saber conquistar a sua sogra. Uhum. Esperta você, hein? Olha Não que... tem psicologia ainda, né? Olha que interessante, né? Eu me sinto muito grata, né, pelo que minha sogra faz por mim, minha mãe também. E mas no presente momento, minha sogra me ajuda bastante. E aí eu me sinto tão grata que eu fico assim, gente, o que eu vou fazer pra ela? Aí hoje mesmo eu vim no caminho, eu falei, eu acho que eu vou passar em tal lugar e vou comprar um mimo pra ela, né? Porque a gente também tem que expressar a nossa Parceria, gratidão, né? né?
E essa rede de apoio ó, é uma forma sábia, né? Você, mulher, que quer fazer a obra de Deus, não adianta sair na louca. Gente, eu vou sair, vocês se viram. Isso mesmo. Aí deixa os meninos sem Isso comida, sem, mesmo. sem, sem nada. Então, assim, nós temos que ser sábias. Isso Queremos mesmo. fazer a obra? Tá, mas primeiro a nossa casa, Sim. né? Não vamos deixar o povo lá na sujeira, morrendo de fome, né? Eu acho que Deus se agrada quando tudo está em conformidade, né? Ordem, Sim. decência. Então, assim, mulher fazer a obra de Deus é algo assim que é louvável, Deus está ali assinando embaixo, né? Mas nós temos que ter essa sabedoria. Porque Sim. a gente vai sair para cuidar de vidas, mas os nossos que estão ficando, Uhum. né? Estão ali desamparados, perdidos. O esposo, às vezes, começa até já... Começa a Reclamar. briga. Isso. Ah, mulher, aí assim, o esposo já começa a ver o ministério da mulher como algo que não é abençoador, Uhum. porque tá trazendo, né, contenda. Então, assim, quando a gente fala da mulher e o ministério, se nós queremos servir ao Senhor, a gente tem que cumprir com todas as nossas funções. Sim. Né? Amém. Quando eu tenho as coisas para fazer, porque eu também faço um monte de coisa, eu tenho ensaio do louvor, aí, sei lá, eu tenho o podcast aqui, então, assim, eu já venho a semana todinha programando tudo. Isso. Quem vai ficar com as crianças? Eu já deixei meu almoço pronto, gente. A minha sogra até falou: você quer que eu faça o quê pro almoço? Eu falei: não, já tá tudo pronto. Ela, ó. Então, assim, isso é sabedoria, Sabedoria. isso já é o ministério. O Sim. ministério Esse né? é o ministério. é o ministério. É por isso, assim, aí, Daniela, e vocês aqui, esse é um ministério. Primeiro ministério, porque a Bíblia já diz, se tu não casou, cuide das coisas do Senhor, mas se tu casou, em como agradar. O marido é a família. Esse é o teu ministério. A mulher casada tem que saber disso. É. Sim. Não adianta. Aí vamos supor, Deus me chamou para ser líder, que eu falei para ele, a gente é nas coisas, eu falei assim, ei, vem cá. É o que o senhor quer? Não é o que eu quero. É o que o senhor quer? Ei, é teu sonho, o sonho não é meu, então tu banca. E aí Deus começa a me mostrar. Por isso que eu falo, mulheres, se Deus te chamou, ele tem que bancar isso. Então ele vai preparar para você uma rede de apoio. Que as pessoas vão ter amor para fazer, não é obrigação. Porque é um sonho de Deus que tu leve a palavra. Mas aí ele quer que leve a palavra e João, que é ele que te deu, Sim. vai ficar jogado? Vocês entendem? Então, assim, se tu. Porque quando tu começa a querer agir com a tua mão, Aí amor, você vê a quebradeira. Eu falo isso por mim. Deus me deu a minha sogra. Hoje meu pai se preocupa muito. Ai, meu Deus, meu pai agora virou uma preocupação, porque acho que a filha dele tá cansada, a filha dele, de que vai fazer 45 anos. Minha filha, eu tô muito preocupada. Eu falei, ai, pai, tá bom. Aí, Eu pai. preciso. Pai, meu pai sempre foi assim. Eu tenho meu marido, tenho a Larissa. E tem meus irmãos que, querendo ou não, Também. quando eu preciso, estão lá. Então, assim, a rede de apoio Deus levanta. É Se é para tu fazer a obra dele, então por isso que às vezes eu saio. Por exemplo, quando eu vou usar minha carteirinha lá, minha carteirinha que eu falo que é a minha carteirinha De capelã? de capelã, para dar as já vi, carteiradas. você dando as carteiradas. Aí, o meu marido tá com selinho. Teu marido tá olhando teu filho. Por que que eu Uhum. falo? E aí é outra alerta que eu quero dar para as mulheres. Ai, líder! O meu marido não sabe vai fazer obra comigo. Ai, líder, eu queria tanto meu marido na obra Me comigo. acompanhasse. Eu falei, minha amiga, acorda pra vida, deixa eu falar. Deus te chamou pra você ser cantor junto com ele? A dupla? Dupla. Igual é aquele casal Jefferson e bonitinho, Suelen. Jefferson e Suelen. Aham. Deus chamou eles dois, aí leva a criança. Deus preparou, até parece uma menina que ajuda a olhar. Sim. Deus vai preparando tudo. Mas no meu caso, não. Deus chamou Fernando. Eu não vou ficar reclamando do Fernando entrar dentro de UTI de hospital de base comigo. Deus chamou Fernando para fazer parte da obra. Só que ele é o quê? O diácono que olha Marcelinho. Suporte pra você ir. Eu vou Sem em ele, paz. talvez não teria como você ir. Nunca. Eu já falei para Deus, deixa eu te Deus falar. é tão detalhista. Nunca. É. Então, assim, Deus, o Senhor é muito legal. Por isso, gente, que às vezes eu saio, vou sem querer mesmo, às vezes eu tô cansada, eu saio para atender uma mulher, eu saio tudo, porque Deus faz me lembrar que só o momento dele fala assim, ó, você hoje não tá precisando de suporte de hospital para teus filhos, então assim, o tempo que você não precisa ir para uma fila de hospital, vai lá escutar essa irmã. Vai lá visitar essa irmã. Então, o ministério é isso. É isso. É você estar na sua casa. O seu ministério é grande na sua casa. O copo que tu coloca, o jeito que tu coloca, mostra como é que é teu ministério. É verdade. Deus falou isso comigo. Porque a semana passada, nós tivemos o Elas, amanhã com Elas. Fernanda tinha um tal de um futebol.
Ai, Jesus, eu queria estar na manhã com elas, lá no Gileade. E aí Deus falou assim comigo, hoje não dá. Hoje é o tempo dele e encontrar com os amigos. Hoje exerça teu ministério de mãe. Ai, gente, é tão bom, né? Quando o Espírito Santo nos Ouvir guia. sensível à voz de glória. Eu Deus. cheguei e fiquei assim, relaxei o pâncreas. Ai, que bom. Ser Porque Até eu sensível, né? relaxei aqui agora, porque a gente fica tenso, né? Porque assim, tu como uma líder, tu não tá... Aí Deus falou assim, se eu estiver lá já tá bom, guria, tu é quem pra te achar? Exerça hoje o teu ministério de mãe. Menina, verdade. nem postar nada na internet, porque eu já descobri que tem irmãs que me descobrem onde eu tô pelos meus stories. Meu Deus! Aham, FBI tá eu dedado. parei, aí eu parei de postar é só hoje, né, que eu postei que a gente tava aqui. Mas assim, eu parei. Ninguém sabe o endereço daqui, graças a Deus, então. Foi isso. Gente, e Dani, rapidinho, a gente conversando aqui sobre o ministério, quando eu tive, né, a Chloe, a gente sempre conta uma história aqui de maternidade, né? A Chloe, minha primeira filha, por isso que eu sinto muito ela, foi minha primeira experiência ali na maternidade. Antes disso, eu já estava servindo no Ministério de Louvor da igreja, né, ministrando louvor, ali no vocal também, somando. E eu pensei, eita, gente, depois que eu tiver a Chloe, né? Será que eu vou conseguir vir para os ensaios? Eu vou conseguir continuar no Ministério de Louvor? E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, e quando eu for louvar, quem vai ficar? A Chloe? Quem vai segurar essa menina e tal? E, gente, foi tão natural. A primeira vez que eu fui para o culto, né? Depois daquele tempo de resguardo, eu fui para o culto. E gente, eu já comecei ministrando no domingo de manhã, lembro até hoje. No domingo de manhã, na Santa Ceia. Falei, gente, como é que vai ser essa logística? E aí eu lembro que a pastora Tati, né? Tem um abraço pra pastora Tati, que está lá na Detag Vicente Pires Isso. agora, com o pastor Anderson. Ela chegou assim pra mim, eu nem conhecia ela era nova, né? Na igreja. Ela falou assim, você quer que eu seguro ela pra você? Aí eu, pronto. Aí assim, me deu uma paz, porque eu tava tensa, quem vai ficar... Deus já respondeu. Então assim, é que nem nós falamos, a rede de apoio. Deus prepara tudo. Né? Não adianta a gente falar, agora eu sou mãe, eu vou abrir mão de tudo, eu não vou mais servir, eu não Isso. consigo fazer mais nada. Não, tenha calma, descansa no Senhor. Deus vai preparar as pessoas para te ajudar. Né? Então, para eu ir para o ensaio, hoje mesmo eu tenho ensaio do louvor, né? Vou ministrar esse final de semana. E eu falei, o Eric não vai estar aqui em Brasília. E aí eu pensei, gente, quem vai ficar com esses meninos para eu poder ir lá no ensaio? Agora Então, são 2. e aí, pronto, tô com a minha sogra hoje o dia inteiro. Ela falou, não, fica aqui com você. Então, assim, Ai, que Deus fofo. prepara. Um beijo pra sogra da Lígia. Minha sogra, Beijo. Nilvane. Então, gente, é descansar no Senhor. Se Deus te chamou, se foi Ele que te chamou, Isso. tem uma obra pra você, Ele vai preparar tudo. Tudo. Ninguém vai ficar assim desamparado. Tudo. E a obra será feita, né? Eu É creio que verdade. cada um de nós aqui vive isso. É verdade. Deus é Deus de detalhes, Ele prepara, né? E como a Liliane falou, se Ele nos chamou, a gente às vezes quer olhar lá na frente, meu Deus, como vai ser o amanhã? Ele já está preparando, Ele já está cuidando, Ele já está nos guardando, guardando os nossos, né? Isso é tão importante e sempre frisar isso, que o ministério, o nosso primeiro ministério é a família. Seja, no meu caso, ainda só eu e o marido, né? Gente, em breve Deus vai mandar os Vai. filhos, em nome de Amém. Jesus. Quem Mas sabe dose assim, dupla, né? O triplo. mas essa questão da organização, eu sempre friso muito isso, porque isso me ajuda muito. Como a Lídia falou, hoje é um dia que a gente vai ter o dia atarefado, né, líder? Sábado, geralmente minha semana é mais tranquila que o fim de semana. E aí eu já falei, meu Deus, sábado, eu já tenho que deixar tudo esquematizado, organizado, e agora eu tô morando numa casa maior. E aí, meu Deus, eu não gosto de deixar a casa bagunçada no fim de semana. Aí eu já fui, dei aquela organizada ali, deixei tudo pronto, para quando eu chegar lá, eu só poder deitar e descansar ali, ter aquela sensação que eu tô descansando, sabe? E Deus, ele prepara. Você, talvez, que está aí do outro lado, inquieta, né? Pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Acalma seu coração, o Senhor, ele prepara, ele cuida. O amanhã só pertence a ele, a gente nem sabe se a gente vai chegar no amanhã, né? Só verdade. pertence a ele, então acalma aí o seu coração. E essa última pergunta aqui para a gente caminhar para o fim, ela tem muito a ver com o que a gente já falou aqui anteriormente. Como que você faz para, em meio a todo esse turbilhão, essa agitação, né, na sua vida de tantas atividades, para ter o seu descanso, que nós precisamos, né? Ter o nosso momento, às vezes sem ninguém, só a gente e Deus ali de descanso mesmo, e para ter também o nosso íntimo,
com Deus, né? Porque às vezes nós estamos tão ali agitados, tão cheio de tarefas, de demandas na nossa igreja, no nosso ministério, mas e o nosso tempo com Deus? Como que a gente tem feito, né? O primeiro, né, a primícia, que é o nosso tempo com Deus, ela vem primeiro. O resto é consequência, né? Como que você faz para ter o seu descanso e o seu momento, o seu tempo com Deus? Tá. O meu descanso foi a partir de uma experiência que eu vivi com Deus, ainda na minha juventude. Eu pregava todas as noites. É Eita. isso mesmo, de segunda a segunda. Não porque eu sou famosa, mas porque, gente, se você quiser Uhum. pregar toda noite em uma casa, fazer uma visita ou em uma agenda, você vai fechar a semana toda, entendeu? Não significa que eu estava em congressos, em grandes eventos, não. Não, nada disso. Mas todas as noites eu tinha alguma programação de desenvolver ali na obra de Deus. São todas as noites. Isso na minha juventude. Eu vivi muito intensamente na obra do Senhor, a minha juventude, realmente muito intensamente. Só que eu lembro que um dia eu fui pregar em uma igreja em Planaltina, do DF. E nesse dia eu estava passando muito mal. Eu estava com muita enxaqueca, era durante o dia o evento em uma Assembleia de Deus, e eu estava passando mal, muito, muito mal. E aí eu lembro que veio uma irmã até mim, e Deus usou aquela irmã para mim em profecia. E foi tipo assim, as respostas que Deus dá para você, sabe? Nesse dia ele não foi tão delicado assim. Deus falou para mim exatamente assim nesse dia. Por que você não para? Por que você não descansa? E ele tava bravo nesse dia. Nossa, hein? Por que você não descansa? A mulher nem me conhecia. Tipo assim, essa época tinha Orkut, mas não era como hoje, que sei lá, a gente tem câmera ali no celular, tudo você tá Já posta ali, posta. já tá Não, na... lá não, você postava uma foto da câmera digital, tinha que passar no cabinho, né? Todo mundo que tinha internet em casa era difícil, não dava pra ver nesse tempo Não real. era quase ao vivo, né? Não. Assim. E aí Deus falou assim: por que você não para? Por que você não descansa? Aí ele falou assim: eu, que sou Deus, depois de toda a criação, no sétimo dia descansei. E quem é você para não descansar? Eita. Nossa, esse dia eu preguei e eu vim embora com isso na minha cabeça. Uma mensagem Meu forte. Deus, Deus descansou. Uhum. Eu também preciso descansar. E eu comecei a entender que o descanso, ele faz parte do ministério. A época eu não sabia, hoje eu sei que um dos maiores avivamentos da história, que foi o avivamento de Gales, ele durou pouco tempo, 1904 a 1905, salvo engano, e ele acabou por quê? Porque Evan Roberts Cansou. ele não descansava, Isso aí. e ele entrou no esgotamento. Nossa. Uhum. Então, o descanso, ele é bíblico. Exatamente. Gente, o avivamento de Gales não foi diabo que derrubou, não foi demônio que Não. derrubou. Foi esgotamento físico. Isso. Enquanto você dorme, ele trabalha, meu amor. Porque às vezes a gente quer isso. Tá na E Bíblia. o mundo hoje, tá? É uma produtividade para deixar a mulher louca. Ai, aí você vê as blogueiras que levantam às 5 da manhã tomam um banho gelado. Para poder, eu falei, Deus, tudo bem, não sou contra. Sim. Não sou contra. Só que é o seguinte, isso daí não é receita. Porque senão vai viver. Ai, tem mulher que fala que precisa só dormir 4 horas. Meu amigo, é biológico. Sim. Se tu não tiver suas fases do sono, o ciclo circadiano, meu amor, tu vai tombar. E a falta de sono, a falta de descanso é princípio para ansiedade e depressão. Sabe o que é interessante? Eu vi um Reels do pastor Luciano Subirá contando que ele conheceu um outro pastor que compartilhou com ele, né? Eles estavam ali na sala VIP da igreja, a sala do lanchinho, né? Uhum. E comunhão. E aí o pastor Luciano Subirá fazendo aquele prato, né? Aquele prato bem, aquela montanha. E aí ele observador, viu que aquele outro pastor fez um pratinho bem light, bem básico. Aí ele falou assim, começou a puxar um assunto, né, com o pastor. Acho que ele fez uma piadinha. O pastor tá de dieta e tal. E aí, nesse momento, o outro pastor, olha, eu dei uma revisada na minha vida, nos meus costumes, né, nos meus hábitos alimentares, porque eu não sei qual foi a idade que ele falou, com tal idade eu morri. Né? Ele foi fazer uma cirurgia
E lá na cirurgia, deu ruim, né? Deu ruim Uhum. e ele morreu. E ele disse que o espírito dele levantou e ele viu tudo aquilo lá, viu a hora que o médico falou, a hora que ele tinha morrido. Ele viu tudo, viu entregando a aliança dele para a esposa. Esse pastor viu essa situação. E aí, Deus falou para esse pastor, né, que tinha uma obra muito grande, tinha muito ainda para fazer através da vida dele. Mas que não concluiu por quê? Por culpa dele, né? Por não ter um hábito de descanso, um hábito de alimentação, como é que fala? Saudável, Uhum. ele interrompeu ali. Então, é o que você está falando aí, né? Do avivamento de Gales. Deus conta conosco para fazer a obra. A obra, ó, é árdua, né? Nós estamos ali no Uhum. campo trabalhando. Mas Deus quer que a gente trabalhe, mas Ele quer também que descanse, por quê? Para nós estarmos ali com vida, com vigor para fazer toda a jornada que Ele tem para nós. A jornada não ficar ali no meio, né? Ainda bem que Deus me E olha que interessante. E é tão bom descansar. Aí tá. Aí assim, eu acho que Deus Deus deu oportunidade para esse pastor voltar. E aí, pronto, ele mudou toda a vida dele. E daí o pastor Subirá também fez uma reviravolta. Quem vê o pastor hoje Sim, viu que quem ele emagreceu acompanha. bastante. Uhum. Ele fez até o livro, né, Cultura do Jejum, foi o que também ajudou muito ele a organizar a saúde dele. Então, como a Micaela estava falando, o descanso é importante. Não podemos abrir mão, não. Ontem eu vi uma pregação da pastora Thalita, eu gosto muito de assistir as pregações dela, e lá ela falava sobre a mulher, ela falava sobre Dorcas, eu tô tentando lembrar aqui o título. A mulher. Eu esqueci, eu sei que lá no meio da pregação ela fala, gente, produtividade não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz. Sim. O que adianta você fazer 100 coisas, mas seu coração nem tá ali, você tá fazendo de forma mecânica. Produtividade não é isso, né? E às vezes nós mulheres, como até nós falamos no último podcast, a gente tem tantas coisas em nossas mãos. O ativismo está nos sugando ali, a gente não tem coragem de falar um não. Quando a gente começa a entender a importância de falar o não no momento certo, o sim no momento certo, a gente também se liberta, né? É sabedoria, De né? falar o não. Nem sempre você tem que estar disponível para tudo, né? Porque você vai ser sugada pelaquela quantidade de atividades que você tem. Você não vai fazer 100%, você não está se entregando porque você não está descansada, você está às vezes até doente, porque a gente adoece a nossa mente. Esses dias eu tava tão assim, depois que eu mudei de casa, aí foi assim, muita coisa, né? Até que você coloca tudo no lugar. Eu falei, Deus, eu tô tão cansada, sabe? E aí eu falei, vou tirar 2 dias dessa semana pra descansar. Sim. Vou fazer nada. E pronto, Sabe o né? que? Tá E sem peso, porque geralmente, quando eu Desculpa. tentava descansar, eu ficava, meu Deus, mas eu tinha que estar fazendo isso. Eu tinha que estar fazendo aquilo. E aí Deus falou isso, descansa. Morre por 2 dias, meu amor. Se você morresse agora, a obra que você, né, E ia assim, fazer. É porque às vezes a gente tem aquele sentimento, ia ter um culto. A gente tem um culto à nossa verdade. utilidade. Eu sou útil. Ai, se eu não estiver dentro de casa, os meninos... Não encaminha. Nada encaminha. Não, olha aí. Se a Lídia tivesse morrido, vamos pensar. Ai, meu Deus. Não, tô falando, tua É. família tá lá pra olhar teus filhos, é isso que eu tô mesmo, querendo gente, dizer. dá-se um jeito. Eles não Sim. iam estar sozinhos. Verdade. Por que às vezes a gente tem essa cultura da utilidade? Ai, irmã, vamos ser inútil um pouco, irmã. Né? A gente precisa ser inútil um pouco, tirar essa culpa, porque é um culto. Às vezes a gente faz culto para nossa utilidade. Isso. A gente é tão Eu tenho que Tão estar, eu tenho necessário. que fazer. necessário, eu tenho que estar. E aí a outra coisa que eu gosto de dizer, quando a gente viaja de avião, sempre tem a mensagem lá que diz assim: se houver despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em ti, Aham, para depois tu ajudar o outro. exatamente. Verdade. Já fica aí a Meu mensagem, né? amor, se tu não tiver energia para tu andar, Uhum. quem tu vai ajudar? Quem? Deus fala isso comigo. Porque às vezes eu quero muito ajudar, eu quero isso. Ei, ontem eu recebi uma ligação, fiquei 40 minutos com a Santa. A Santa, 2 da manhã, me mandou mensagem, eu só vi agora de manhã. Eu não respondi. Sabe por que eu não respondi? Porque eu estava vindo com vocês. Eu falei, Deus, eu não posso perder essa energia do meu celular, que sou eu, que eu sou um aparelho de celular. Se tu gasta muito com o Instagram, vai mais rápido. Se tu gasta... É assim, tu tem um monte de app em tu. Uhum.
Eu falei, eu não vou gastar essa energia agora, eu vou pro meu podcast. Depois eu vou e falo com ela. Porque senão eu ia despender uma energia Uhum. que eu precisava estar Bem aqui, Ter foco, né? Tem ter que um ter o foco foco. aqui com vocês, entendeu? Então, assim, Exatamente. Gente, a gente vê até pessoas que desmaiam em cima do púlpito, né? A gente vê e Deus precisa da gente saudável, né? Para pregar uma palavra, pra fazer um louvor de alguns minutos. isso. Então é Cuide. interessante, né? Ele descansou. Ele disse. Jesus também, Ele se meu amor. retirava, Jesus né? descansou. Jesus também Jesus aqui na sentava, terra. tudo bem que o povo não deixava ele em paz, mas Jesus Ele falou, tirava eu os momentos preciso, dele, eu né? precisava. É, e Tchau pra quem somos vocês. nós, Eu vou né? ali orar, vocês Ele até fiquem aí. dormia no barco, meu amor. Às vezes eu amiga. falo com ele, ei, acorda, você tá dormindo no barco. Ele, ai, minha amiga. Sabe? Ele dormiu no barco. Hoje Jesus dormia, gente. E você não quer dormir, sabe? Nós somos humanos, não somos Deus. É. E, gente, caminhando aqui pro final, mas da pergunta que a Dani fez, ainda ficou uma parte que a gente quer É. que você compartilhe conosco. Como que é o seu momento, né, de intimidade, secreto. de busca e de comunhão com o Senhor, né, de estudo, porque você também ministra a palavra, né, sabemos que quem ministra a palavra gosta de estudar, né, Precisa. e aí eu já quero aproveitar essa pergunta para você aproveitar e já deixar também uma mensagem nesse contexto ministerial para as mulheres que querem servir, que querem ser cada vez mais úteis na obra de Deus. Então, fique à vontade. E assim, você deixando essa mensagem, já passo também para a Liliane, a Ok. Dani. Então, o meu momento com Deus, eu gosto muito, e vocês que são lá da nossa igreja, a gente congrega juntas, vocês já sabem, mas as nossas amigas ainda não sabem. Então, eu tenho o meu momento com Deus que é dentro do carro. Eu amo, amo. Quando tá naquele silêncio que o João tá dormindo, meu marido tá dormindo, minha sogra tá dormindo, todos os vizinhos, todo mundo tá aquele silêncio. Já ouvi essa na Você quinta já ouviu, profética. né? Eu também já ouvi isso. Eu vou pra garagem, abro a porta do carro, vou pra dentro do carro e Eita, lá amiga. eu choro. Eu sapateio. Gente, eu Fica sapateio, eu esse marcho carro é dentro do... ungido, eu vou entrar nesse carro. Amiga, eu marcho dentro do carro. Alguém diz, mas como que você consegue? Eu fico assim, ó, mas eu vou marchando, eu bato o pé. E lá eu tenho experiências com ele. Onde eu moro é muito pequeno, né? Mas é muito aconchegante. É muito pequeno, então... quando dá, principalmente quem tem criança, tem momentos que a gente precisa daquele momento da gente com Deus e que o filho esteja dormindo. Uhum. Então, assim, quando eu oro dentro do carro, ali eu posso chorar, eu posso falar e ele não vai ouvir, ele não vai acordar. Eu não vou acordar meu marido, minha sogra. É o meu momento com Deus. E o som fica abafado ali dentro do carro. Porque, assim, se eu for olhar para a minha circunstância, para a minha situação, eu vou dizer, eu não tenho um lugar dentro de casa especificamente. Eu não tenho uma biblioteca específica para eu orar. Eu não tenho um quarto de oração. Então tá bom. Então eu não vou ter o meu momento. Não, a gente tem que ser estrategista. Se vira com o que você tem. Você tem uma garagem, tem um carro dentro da garagem, então vai para dentro da garagem. Ah, você não tem um quarto, vai, ou tem um banheiro, vai para dentro do banheiro. O que eu não posso é deixar o meu momento com Deus. Eu preciso encontrar ali no meu dia um momento e um lugar. Eu sou muito de ter um lugar para eu falar com Ele. Lógico que a gente fala em outros lugares, mas tem aquele lugar que você diz, não, É Senhor, o secreto ali, é o né? nosso lugarzinho aqui. Então, dentro do carro, eu tenho muito isso. Às vezes eu coloco Bênção. um louvor dentro do carro e eu começo a conversar com ele. Baixo um pouquinho o vidro de vez em quando para eu não morrer asfixiada. De novo. E aí, eu faço muitas campanhas. Sempre eu faço campanha. Glória a Deus. Essa parte de buscar, eu gosto muito eu não sou tão disciplinada, então eu gosto de fazer propósito. Porque se eu fizer propósito, eu acabo me disciplinando, colocando regras, né? Eu coloco, às vezes, 30 dias de propósito, tal hora, de tal jeito. Porque ali eu vou sempre Você estar cumpre. cumprindo, Ótima né? dica, né? Então, eu sempre gosto de estar trabalhando com um propósito e eu gosto muito de orar dentro do carro. Mas tem outros lugares que eu oro. Eu oro dentro do quarto, eu oro no meu filho, eu oro no meu marido. Chego lá, parece um meme lá, põe a mão na cabeça e vou orando. Oro dentro de casa, unjo a casa. Eu sou desse tipo aí, tá, gente? Eu unjo a Amém. casa, mas o meu lugar mesmo é com certeza dentro do carro. E só uma curiosidade, e para preparar suas pregações, como que é assim a dinâmica, a logística? Você tira um tempinho, né, para fazer ali um esboço? Como que é? Tiro. Eu gosto muito de leitura. Eu ainda tenho uma meta.
Eu tenho uma meta. Eu já tenho alguns comentários, tenho alguns dicionários, eu tenho um bom material, mas quem gosta de teologia nunca está satisfeito, né? Uhum. Então eu quero um bom material ainda, Uma mais do que eu já biblioteca tenho. Eu quero gigante. mais, bem maior, né? E eu sempre oro. E a maioria das mensagens que eu ministro ou começou com alguma experiência que eu vivi, e aí Deus me deu um ensinamento dentro de um texto, ou outras foi o próprio Deus que foi me falando. Uhum. Revelando, Literalmente, ele me deu ali, olha, ele fala, sei lá, vou pegar aqui um texto, Jabes. Ele falou, um dia eu tava lá em casa, limpando a casa. Tava limpando a casa e Deus falou assim: você vai preparar uma mensagem de Jabes. Falei, Jabes, nunca preguei sobre Jabes. Jabes. Ele Ai, disse: que legal. Jabes, vou te dar uma mensagem sobre Jabes. Aí ele me dá o esqueleto e depois ele diz assim: pega os livros e você vai complementando com o conhecimento teológico, né? O arcabouço ali teológico. Mas é o esqueleto e a aplicação é ele que dá. Ai, gente, que lindo, É né? ele que Eu dá. acho lindo esse processo. Fica até de dica aí, né, para as irmãs. Mas eu sempre gosto. falo para ele, e eu falo assim, Espírito Santo, senta aqui, me ajuda aqui, me ensina. O senhor sabe que eu tenho um raciocínio meio lento, né? Eu não sou inteligente, eu sou curiosa, mas eu não sou muito inteligente. Então me ajuda aqui, senta aqui comigo, me ajuda. E as mensagens, eu não gosto, tem uma coisa que eu não gosto, é plagiar a mensagem. Hoje em dia, acho que se tornou meio que natural, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas Chat GPT, então. eu tenho uma resistência. Mas bom que Mensagem para. do chat. Eu tenho uma resistência muito grande com plágio. Eu não consigo, tipo assim, eu vi alguém pregando aquela mensagem, achei muito massa, eu vou copiar tudo aqui, depois eu vou pregar igual. Eu tenho essa resistência. Sim. Lógico, tem coisas que o pregador vai falar em cima do púlpito que ele pegou de um comentário. Vou pegar um exemplo aqui de um clássico que eu amo. Os ensinamentos do Hernandes Dias Lopes. Ele vai falar algumas coisas na mensagem dele que, óbvio, ele pegou de um comentário, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, o Wisby, ele pegou do Wisby, por exemplo. Depois eu vou falar a mesma coisa, aquele mesmo apontamento, alguém vai dizer, nossa, ela tá falando o que o Hernandes falou. Não, eu tô falando Que da tá no mesma comentário. fonte que ele falou, que é do Wisby. Uhum. Então, isso é diferente. Agora, totalmente diferente de eu ver uma mulher pregar e eu vou lá, copio toda a mensagem, ou um homem pregar, copio toda a mensagem. Gente, mas isso faz parte de mim. Quem faz também eu não tenho nada contra, tá? Se você gosta, ok, continua É a pregando, palavra de Deus, né, né? amiga? Continua pregando. Eu, particularmente, não me sinto bem. Você Eu- gosta de que a mensagem ali que você vai falar, eu percebo que você gosta de ter ali uma experiência com aquela Isso, mensagem. É isso. Você viveu ela de alguma isso. forma para poder repassar. Exatamente. Entendi. Isso é algo ali que eu me dediquei, que eu estudei, que eu orei, que eu busquei. E não que eu peguei já pronto, é muito fácil. Eu pegar o bolo pronto que você fez, né? E eu não ter trabalho nenhum, é muito Uhum. fácil, né? Vou dar até dor de barriga, né? Pois é. Tá vencido. Líder, mensagem para as mulheres aí que, eu quero ser mais atuante no ministério. Qual mensagem você deixa aí? Então, eu, como uma líder, eu não posso dizendo, gente, deixa eu falar, só tem uma vaga hoje para ser coordenadora do Cibete. Então, não adianta falar, vem querer ser coordenadora do Cibete. O que eu chamo para vocês hoje eu estou, daqui talvez amanhã não estarei jamais, mas o que eu quero chamar vocês para reflexão? O seu ministério é servir? Pronto, isso aí Jesus falou. Quem quiser ser o primeiro do reino, quem quiser, sirva, sirva. O próprio Jesus, não sou eu, Liliana, Micaela, não é as meninas aqui que estão falando, é o próprio Jesus, sirva. E a outra coisa que eu gosto de dizer, poxa, mas é um ministério, tá? O ministério de você arrumar a tua casa, de colocar o copo, de cuidar do teu filho, de fazer o teu trabalho, é um ministério. Porque às vezes a gente pensa em ministério só como microfone, só como purpurina e luzes. Não, não é. Eu, para chegar até aqui, eu passei por vários ministérios, até de ir ao IML como uma pessoa que precisou do IML e da Maria da Penha. Antes eu não entendia, e eu virei para Deus, meu Deus, por que eu sou uma mulher tão lascada quando eu olho para minha história? Deus falou assim, meu amor, tu vai atender um monte de mulher, e sem as tuas feridas você não consegue. Porque Jesus, com as cicatrizes dele, ele curou. Eu, com as minhas cicatrizes, estou curando. Então, mulher, essas cicatrizes que estão te forjando aí, estão te machucando, é para tu curar outras. E para finalizar, o que eu tenho para dizer para você sobre o seu momento com Deus? Se você tem vontade de ler a palavra de Deus,
de ser expoente da palavra de Deus, não adianta se você não for exposto a ela. Se você, quanto mais tempo você fica no sol, você se queima. Então, meu amor, não tem jeito. Se você quer ser cheia do poder de Deus, você tem que ficar exposta a isso aqui. Não tem para onde correr. E aí, a outra coisa, tem regra? Não, tem que orar de madrugada. Esses dias para trás, eu quase peguei o microfone de uma irmã que fui dar na tapeta dela. Que começa assim, falando para um monte de irmã, e ela já pega o microfone e fala assim... Porque eu passei a madrugada falando com Deus. Porque eu... Irmã, você pode falar com Deus do jeito que você quiser. Dentro do banheiro, dentro da casinha, onde você quiser. Você só não pode arrotar isso. Sabe por quê? Porque a maioria das irmãs que estavam lá eram diaristas, eram irmãs que precisavam levantar 4 da manhã para resolver as contingências de vida para sobreviver. E aí, o que essa irmã vai achar se ela não pode levantar de madrugada para fazer? Que é menos crente. Então é o seguinte, Deus conhece a tua contingência e hoje eu vi e chorei. Quando Deus falou comigo, Deus, eu cansei daquela história de Provérbios 31, mulher, cansei daquilo que eu não sou aquilo. Não sou. Sabe quem eu sou? Eu sou a mulher samaritana. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, ainda bem, você se encontrou. Você não precisa ser aquilo lá em tudo não, porque você não vai dar conta. Seja a mulher samaritana que vai tomar da água para não ter sede, que vai ser ministrada para Deus, que Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Então não tem regra. A Micaele é melhor do que eu em algumas coisas, eu sou melhor do que ela em outras coisas, a Dani vice-versa. Você não precisa ser bom em tudo. Até porque o próprio Deus, Jesus falou, só há um que é bom, o Pai que está no céu. Então não adianta. Então, mulheres, não pegue a regra. Deus conhece a tua contingência, sabe que você tem 2 filhas, Lídia. Sabe que você não tem, sabe que você tem um filho, sabe que eu tenho 2 filhos. Deus conhece a tua contingência. Sim. Então ele atua de acordo com a tua contingência. Se você só consegue ser exposto à palavra de Deus em 2 versículos, é nisso que você vai ser. Se você consegue num capítulo, é isso que você vai ser. Porque assim, eu queria ser uma mulher madame, que não precisava trabalhar. Para você estar lá, pegar meu livro no meu divã e ficar exposto. Mas não dá, Deus conhece nossa contingência. Então, dedique o tempo que Deus tem na contingência que você tem e adore Ele em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Bênção. Dani, uma mensagem especial. Rapidamente. Primeiro, sirva ao Senhor com todo o seu coração e no caminho, no processo, o seu propósito ele vai te alcançar. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai te alcançar. Seja na palavra, seja no louvor, seja na liderança, seja como músico, qualquer outra área. Às vezes você vai ser usado, porque a gente acha que o ministério é só ali também na igreja, né? No seu trabalho. Deus vai usar a sua profissão para abençoar aquele lugar em que você trabalha. Então, sirva ao Senhor de todo o coração e o seu propósito, o seu chamado, ele vai te alcançar. E o segundo, que nós falamos aqui também um pouquinho, a nossa identidade é única, nós somos únicos. Cada um tem aí a sua digital, nós somos únicos. Nós somos mulheres únicas. Não existe ninguém como a Micaele, não existe ninguém como a Liliane, como a Lídia, como eu. Viva o que Deus tem para você e celebre aquilo que Deus deu para sua irmã. É verdade. Porque no nosso meio, vou voltar a falar o que nós falamos no último, né? Tem muita comparação. Eu quero ser como... É claro, que bênção. A Micaele é uma influenciadora, que bênção que muitas mulheres queiram, né? Se inspirem. Se inspirar é uma coisa, né? Mas agora viver na comparação, não. O Senhor não te chamou para isso. Viva o processo que Ele tem com você, o ministério que Ele tem com você, que também será único. Glória a Deus, gente. Quantas mensagens maravilhosas. Eu fiquei por último, eu falei, meu Deus! Mas, gente, o que eu posso extrair desse nosso podcast é a palavra servir. Ministério é servir. Então, está aí, a porta está aberta para todas. Todas as mulheres são chamadas para servir, tá? Em vários lugares, de diversas formas. Não fique achando que você não tem um ministério, você tem. Você tem no seu dia a dia, né, como já foi dito aqui, família, casa, na igreja, na sociedade. Você pode exercer o seu ministério. Entregar o folheto no ônibus, que tem um monte de irmã que me pede folheto, aí eu fui lá até a sociedade para comprar, porque elas gostam de entregar folheto dentro do ônibus. Tá É um ministério maravilhoso. Verdade. Né, Lídia? Disseminando a palavra. Então, o que eu tiro aqui desse nosso bate-papo é a palavra servir.
nós podemos fazer Amém. isso de Glória a diversas Deus. formas. É verdade. Então, foi muito bom, Micaele, Dani, Liliane, esse nosso momento. Muito bom ver o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Eu creio Amém. que nós veremos muito mais. Que Deus continue frutificando o seu ministério, que aonde você for, você continue sendo usada pelo Senhor Jesus para impactar as vidas por meio da palavra que Deus ministra através da sua vida. Amém. Tá bom? Obrigada. Então, muito obrigada. E eu quero deixar aqui, Micaele, para que as pessoas possam te acompanhar mais. Sim. Né? Eu sei que você tem rede social. Você poderia deixar aí qual é o arroba aí do seu Instagram? Você lembra aí qual é? Gente, o meu arroba é Micaele, missionária. A gente sempre esquece, né? Ou é Pode missionária olhar aí a pregadora, colinha, eu se acho que tá quiser. pregadora Micaele Tenório. Se você procurar Micaele com K, 2 L's e um E no final, Micaele Tenório, não Vai, veio, você vai vai me estar encontrar. escrito Vai aí, tá escrito, gente. Vai estar é. escrito. Pregadora Com a Micaele arroba aqui Tenório. embaixo, falando assim, ó, Sigam e clica no arroba aqui acompanhem. embaixo. A produção está preparando. É Isso, pode falar, vai estar aqui, gente. Ó, vai dar aqui, é isso aqui, ó. É, isso aqui, tá? Liliane, deixa aí o arroba pro pessoal te acompanhar, quem ainda não te conhece. Isso, o meu arroba é Exército Mulheres de Fé. E eu tô ressuscitando o projeto Tiffany, né? Hoje tem, Hoje Deus vai começar a movimentar ele. Deus vai movimentar. O inimigo quis levantar com a Kombi. Eita, Mas Deus é glória. maior na nossa vida. Gente, tem mais? Então são esses dois. Projeto Dani. Tiffany. O meu é arroba Daniela F. Novaes. E tem o meu profissional. Eita, É glória. Mimos de Alice, arroba Mimos de Alice Oficial 1. Me acompanhem. Pronto. Gente, o pessoal é arroba Lídia Oliveira T. E onde eu faço as atividades lá com as crianças é o arroba meu, underline, momento, underline preferido. Você que tiver aí filhos e quer fazer algumas coisas com essas crianças aí para elas ficarem quietas, só me seguir lá, tá bom? E o Instagram principal, né? Da Mulheres ADTAG, arroba Mulheres ADTAG. Nos siga, você que está vendo a primeira vez esse podcast, quer ficar por dentro das nossas atividades, nos sigam aí nesse Instagram. E agora eu quero deixar aqui um convite para você que acabou de assistir esse podcast, né? Seja na íntegra ou então em algum recorte lá no nosso Instagram, faça um comentário, né? Diga aí o que você achou desse podcast. Pode também dar dicas, né, Dani? Sim. Gostaria que vocês abordassem tal tema. Então, fique à vontade para curtir, compartilhar com as amigas, tá? Sempre que eu vou fazer ali a minha comida, ou então arrumar a casa, eu procuro alguma coisa para assistir. Então, às vezes alguma amiga manda alguma coisa para mim, então seja você essa pessoa, envia aí um Isso. conteúdo para sua amiga assistir, né? Enquanto vai para o trabalho também, né? Então, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. E Dani, vamos falar de novo para a mulherada aí que quer umas joias, querem Nosso jabá, complementar cadê o o nosso look. jabá? Gente, deixa eu falar, nós A temos um nossa momento mídia agora. especial aqui vai colocar pra gente aqui Isso. na TV. A gente agora tem patrocinadores que a Gente, eu já tenho uma pulseira da Paris Joias. Olha, eu tá? vim com a minha aqui. Pois é. Eu quero E eu já agradecer, a gente ganhei vai a minha. agradecer aí a Mariana, né, que tem apoiado aí, né? Obrigada, Mari. É a Mari apoiado aí, disse Linda. que ela falou que esse projeto é lindo e a Paris Joias, como sempre, tá lá atendendo as mulheres, tá, Verdade, meninas? uma Então ela falou, parceira, né? e quem quiser apoiar, né, o Jabá, irmãs empreendedoras, você quer ver o nome de vocês aqui na TV? Procure-nos para ofertar. Abra seu coração. Sigam aqui Paris Siga- Joias, é. arroba Paris Joias e aqui o contato. Lá, gente, vocês vão ficar assim, loucas. São várias lojas, tem Taguatinga Shop, Muita eu sei coisa que linda. tem no JK e também tem várias cidades aqui É, de Brasília. realmente. Tem em todos os lugares tem Paris Isso, Joias, tem. tá? Então vocês podem conhecer. E depois, Micaele, você vai Pode. tirar uma fotinha aí com o seu presente? Pode. A gente tá curiosa pra ver qual que é o Qual é o presente. presente, então? Vamos, porque é mulher Com curiosa. certeza, Tá com bom? A gente vai tirar uma certeza. foto. Você quer abrir agora? O que você... Não, vamos abrir para o pessoal Vamos ver, matar né? a curiosidade. Vamos matar a Gente, curiosidade. cartão. É, Ai, Carol, que vamos matar a especial. curiosidade do povo O que aí. será que a Mari preparou para Ai, você? que Que chique. chique, Olha a meu caixinha. Deus. Olha isso.
E lá tem joias e semi-joias. Semi-joias. Gente, que lindo! Uau! Dá pra pegar? Dá. Presente profético, viu? Lindo, lindo, lindo. Arrasou. Obrigada, eu amei. É isso, né, Dani? Então É é isso, né? meninas. Vamos mandar um beijo para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Deus abençoe Beijo. Deus abençoe Tchau, vocês. tchau. Até a próxima. Até a próxima.